Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí do que aconteceu hoje no pregão e também já fazer as marcações para o dia de amanhã e deixar o gráfico pronto, né? Antes queria pedir para vocês não se esqueçam de deixar aquele like, curtir o vídeo, porque isso faz com que o YouTube divulgue os vídeos para cada vez mais pessoas e com isso o nosso canal vai chegar e ajudar muito mais gente, beleza? Queria lembrar vocês também que a lista de espera para a nova turma aí do treinamento que começa em junho já está disponível aqui na descrição. Coloque seu nome na lista, que aí vocês vão ser avisados em primeira mão quando for abrir vaga para a próxima turma e o dia e horário que abre a matrícula, tá? O pessoal já sabe aí como é que funciona. Toda e qualquer informação, dúvidas a gente tira ali no Telegram, e eu sei que isso aí ajuda muito vocês para que possa aí virar essa chave no mercado. Beleza? Então bora falar do índice aqui. Hoje o que a gente tinha para o nosso índice no dia de hoje, no pregão de hoje? A gente estava trabalhando com esse range aqui no pregão, né? Onde a gente tinha os 50% ali embaixo. O preço ele abre nessa zona de demanda, porém ele não veio testar o order block que a gente estava aguardando, acabou subindo direto. Mas ele acabou indo lá onde a gente tinha marcado o nosso order block de venda. E é uma coisa que é engraçado que eu tenho que falar para vocês, né, que o Smart Money às vezes proporciona isso pra gente. A gente passou a manhã inteira, a galera do treinamento que estava comigo, a gente estava a manhã inteira durante o treinamento fazendo as análises do pregão e aguardando o preço chegar nesse ponto aqui para efetuar a venda. E aí adivinhem o que foi que aconteceu. O preço quando chega nesse ponto é justamente no horário que eu estou fora, que eu saí para levar meu filho na escola. E como eu falo para a galera, eu opero um pouco mais pesado, eu não tenho como deixar a ordem na pedra e sair de casa, ainda não tenho essa confiança no índice. Aí acabei perdendo esse trade aqui. Depois ele teve uma segunda oportunidade, que foi essa entrada aqui, que eu também acabei não fazendo essa aqui por causa. O pessoal já sabe a minha regra de entrada, acabei ficando no ponto de ônibus. Podem vir aqui, ó. Eu tinha colocado a minha entrada aqui no 50%, ele veio um tique abaixo, acabou fazendo esse trade maravilhoso, eu acabei não pegando, porque não chegou no meu ponto dos 50% do order block, né? A gente tinha, no time frame menor, a gente tinha visto essas duas quebras de estrutura, a captura liquidez nesse fundo duplo aqui. Então, esse trade aqui era o trade certo para se fazer, né? Depois da confirmação desse primeiro, aqui pagou 600 pontos, tinha pago. E aí depois teve esse. E aí o que acontece? Acontece que a gente toma stop. Depois de perder 2 trades top, a gente toma um stop. Por que eu tomei um stop hoje? Porque vocês sabem que eu sigo o operacional do Smart Money, assim como ele valida, né, as coisas. E aí o que aconteceu? Depois que o preço fez esse choque, foi lá capturar a liquidez nesse order block, tinha nessa região aqui esse order block dos 5 minutos validado. E aí quando ele chegou aqui, eu acabei entrando comprado nesse order block. Reparem que a minha entrada foi um pouco mais abaixo dos 50, a minha entrada, por quê? Porque eu esperei esse candle aqui, esse candle verde, que violou aqui para baixo, mas não rompeu o fundo, e acabei entrando na volta de uma forma com que o meu stop ficasse atrás dele. Aí ele pegou a minha entrada, veio, me estopou e depois acabou ficando travado. Então, assim, faz parte do jogo. Pelo horário, ele não deu chance da segunda entrada, porque as duas entradas validadas aqui eram essas, era essa entrada aqui nesse order block comprador e depois a próxima entrada nesse order block. Ele só chegou a triscar no order block, não pegou os 50%, tá? Também estava aguardando com a compra aqui no 50% e ele não pegou. Ou seja, se tivesse pego os 50% ali, o que teria acontecido? Ó,
teria pago o meu trade, né? Teria pago o meu stop e teria sobrado aí a minha meta. Então, o que acontece? É isso que a gente tem que entender do Smart Money. Às vezes vai rolar os stops, né? Ontem tomei um stop aqui, hoje tomei stop aqui de novo. Perdi o trade lá de cima, mas o que importa é o seguinte, é que no final das contas, a conta vai fechar, porque por mais que a gente saia tomando esses stops, um trade só que fizer, ele já recupera todos eles e você ainda sai no lucro. Então é por isso que eu opero dessa forma. A entrada no 50% não deu, e que nem nesse caso aqui ele era maior os 50%, eu ajusto para o meu stop ficar abaixo do order block, né? Para ele pagar. Aqui tinha o alvo aqui desse fundo para testar, assim como esse alvo aqui também era lá do fundo, né? Mas só para vocês entenderem, se ele tivesse chegado no 50% aqui e ter validado a entrada, teria pago a meta, mesmo sendo no final do dia, né? Eu não gosto de operar de tarde. Até hoje eu desabilitei a trava da 1h da tarde por causa disso, porque como eu estou operando em time frame nos 5 minutos e analisando 5 e 15, então você tem muito menos oportunidade. Eu não fico feito que nem a galera que eu costumo brincar com o pessoal, os tarados da boleta que faz 5, 10 operações no dia. Não, eu busco por 1, 2 operações no máximo, né? Hoje deu uma só e deu stop, porque a primeira operação seria essas 2 operações do dia, a venda aqui e a compra aqui, tá? A venda aqui eu perdi, a compra eu tentei fazer, não consegui, né? Seguindo a regra dos 2 stop, tomou o primeiro stop, espera o segundo, no segundo o preço não chegou por causa do horário. Faz parte do jogo, galera. Agora é bola para o próximo dia e seguir na nossa trajetória do Smart Money, que vocês sabem que funciona e é dessa forma que a gente opera. Beleza? Então aqui, só para vocês entenderem, no índice, o que a gente tem para amanhã? A gente continua, eu vou deixar esse order block marcado aqui ainda, tá? Só dar uma analisar, botar no 15 minutos aqui para vocês se atentarem ao detalhe, ó. Reparem que no 15 minutos ele ainda não rompeu o fundo, tá? Foi só violação, por isso a gente ainda fica atento com essa movimentação do preço. Aqui, esse order block já foi mitigado, então eu tenho aqui no 15 minutos uma nova região de order block, que é esse cara aqui, tá? Que eu vou deixar marcado. Além desse cara aqui, eu tenho nos 5 minutos, na minha região dos 5 minutos, um imbalance, né? Que esse carinha aqui é importante da gente marcar. Por quê? Porque a gente tem que acompanhar como que o preço se comporta quando ele chega ali. Opa, o amarelinho não aparece, né? Então, deixa eu só corrigir aqui a linha. Aqui, só. Tá? Então, fica como ponto de atenção para vocês verem como é que o preço vai se comportar. Lembre-se, ele ainda está consolidado, né? Porque afinal de contas ele foi uma violação de fundo. A expectativa que a gente tem para esse preço aqui agora é que ele vai fazer esse movimento. Então, a gente espera pela mitigação nessas regiões, visto que ele já confirmou 2 topos mais baixos, 2 fundos mais baixos, então ele claramente está agora no movimento de pullback, mas ainda a gente se encontra na tendência de alta, tá? Então, muita atenção quanto a isso, certo? Então agora a gente tem que ver se por um acaso ele vai fazer esse tipo de movimento, que pode ser aquele movimento de captura de liquidez em cima, captura de liquidez aqui na região de baixo para continuar a subir. Lembrando que assim, ó, o volume dessa movimentação está aqui, então aqui é a região onde a gente aguarda por compras, tá? Nessas regiões aqui de baixo. E caso o preço suba aqui são as regiões validadas para venda, para a gente seguir o fluxo aí da movimentação do índice. Beleza, turminha? Então, essas são as marcações aí que a gente tem
pro pregão de amanhã. Lembrando que amanhã é dia da nossa live, né? Amanhã a gente tem live a partir das 9 horas da manhã. Então fiquem aí atentos para a gente acompanhar junto esse pregão aí e ver como é que vai acontecer a coisa, ok? Bora falar do dólar, que o dólar já foi muito mais tranquilo. Hoje a galera assim, ó, quem não fez dinheiro no dólar foi que bobeou, porque o dólar ele abriu. A gente tinha esse order block ali em cima e nós tínhamos também esse imbalance aqui atrás. E foi aqui que deu a entrada do dia. O preço abriu com esse gapzinho, subiu, beliscou. Aqui teve um fato curioso que eu estava na aula com os alunos e aí eu estava explicando para eles que é essa questão dos 5.000 aqui do 5. Muita gente vende aqui no 5, né? Porque acredita ser uma barreira. Só que o institucional ele faz o quê? Ele só vai acionar o stop dessa galera para depois o preço ir embora para o alvo. Então, o dólar hoje foi um movimento espetacular aí que deu. Foi um trade limpo de descida. Quem pegou esse dólar na veia aqui, ó, teve a primeira surfada de 25 pontos e quem carregou até embaixo teve um trade aí de 35 pontos, que era um trade zone to zone, tá? Esse trade era um trade válido para se carregar ele até a região lá de baixo, beleza? Então, o que a gente tem aqui para amanhã nesse dólar? A gente tem essa região aqui para ficar atento, tá, turma? Essa zona aqui para ficar esperto com venda, tá? Nesse cara aqui. Depois a gente tem aquele order block lá do topo também, que continua válido, tá? Porque ele ainda não foi mitigado, o preço não chegou nele. E na região compradora a gente tem o teste dessas regiões aqui. Nessa zona aqui, a gente não tem muito o que fazer, tá? Nós temos aqui uma região de liquidez, um fundo duplo, que é aonde pode estar o stop da galera. E esse stop aqui é o que pode fazer o preço ir lá para baixo, tá, turma? Então, muita atenção nessa movimentação do dólar. A movimentação em si, ela vai se dar aqui nessa região de cima, tá? Aqui está um ponto de decisão do dólar. Tem esse ponto de liquidez aqui, depois tem os outros ali de cima. Então, muita atenção na tomada de decisão aqui desse lado, para ver o lado certo aonde o preço pode caminhar, tá? Então, essas são as marcações aí que a gente tem. Espero vocês amanhã na nossa live, né? Tenham todos aí um bom descanso, uma boa noite, que seja um pregão bem tranquilo amanhã para todos nós, né? Lembrando que amanhã é quarta-feira todo mundo fica esperto. Então, aguardo vocês amanhã às 9 horas da manhã na live. Tenham todos uma boa noite e até mais.